Secretário, não dá para a gente não entrar nesse tema, né? Sobrou até para o senhor. Senhor, para o prefeito. Como que vocês avaliaram, né, essa nova ação do Ministério Público contra o município, pedindo essa multa de R$50 mil, caso o município não cumpra, né, não feche novamente as academias, as igrejas evangélicas, porque as igrejas católicas não estão tendo missa, né? E, inclusive, agora também diz que se o cumprimento, se não for cumprido essas regras, o senhor vai ter uma multa de R$1.000 por dia, é pesado, sabe? Pesado. E para o prefeito também. Como que vocês avaliam tudo isso? Eu acho que é protocolar do Ministério Público na ação indicar essa situação de multa, né? Dizer que nós respeitamos muito a instituição, respeitamos muito a doutora Suzana Lacerda, que tem acompanhado de perto desde o primeiro dia do enfrentamento da pandemia, tem contribuído na construção, e é evidente que a instituição do Ministério Público, eles têm um posicionamento a respeito de todo esse enfrentamento, que é o que tem repercutido no estado do Paraná como um todo. Eles são bem favoráveis ao isolamento social. Só corrigindo uma informação da Lu, nós ainda não fomos notificados oficialmente. Eu me certifiquei antes de vir para o estúdio. Depois de certificado, a Procuradoria do Município vai adotar as medidas jurídicas. O que competir nós, tecnicamente, em relação a informações para agregar nessa peça que o município vai apresentar, porque o juiz tem a condição de decidir, nós o faremos. Em relação às igrejas, é importante a gente destacar que há uma lei do Estado tornando a atividade religiosa como essencial e impedindo que haja o fechamento, mesmo diante de situações de pandemia. E, nesse sentido, o Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde, regulamentou como as igrejas devem funcionar. Por sua vez, a Igreja Católica aqui entendeu que não era o momento de voltar com missas e somente os atendimentos individuais, e assim está o fazendo, e algumas igrejas evangélicas retomaram as suas atividades. As academias já é um pouco diferente. O Estado do Paraná não regulamentou o retorno das atividades das academias, como tinha dito que iria fazer a partir do momento que os decretos de restrições do Estado vinham perdendo a sua validade. Então, todas as atividades que o Estado regulamentou, como aconteceu com os shoppings, as igrejas, saiu uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde. Para as academias, isso não saiu, como elas deveriam retornar. E aí as academias aqui da cidade ingressaram com ações individuais e até coletivas, umas obtiveram êxito, outras não, e agora nós temos esse outro advento, esse embaraço jurídico desta segunda ação do Ministério Público, que vamos nos manifestar nos autos e aguardar qual vai ser a definição aí do Poder Judiciário em relação a isso. Eu ia até citar isso, né? Lembrando que o Ministério Público entrou com a ação, mas o juiz não deu uma posição favorável ou contrária a essa ação, né? Deixa bem claro isso também. Isso, ele parece que vai definir um prazo, né, para que a Prefeitura possa se manifestar lá nos autos. Não sei se essa ação foi só contra o município ou se, porventura, o Ministério Público acabou colocando o Estado, que é quem fez a lei de abertura de igrejas e quem não regulamentou o retorno das academias. De toda sorte, o que compete ao município, de acordo com o que está constando na ação por Ministério Público, nós vamos argumentar lá tecnicamente diante do nosso entendimento. Secretário, uma situação também que eu imagino que seja complicado até para vocês, para o setor jurídico da Prefeitura, né? Porque, assim, alguns decretos inicialmente falavam-se que era só em esfera federal, é só o presidente da República que pode definir. Depois, baixou para Estado. E depois outros decretos para município. Daí agora, nessa mesma ação, a promotora, inclusive, ela pede para que o juiz, o Poder Judiciário, evite, inclusive, que o município faça outros decretos também para continuar o funcionamento dessas atividades. Então, essa é uma situação que fica complicada para todo mundo. Até para quem está em casa, falando, peraí, fica sem entender o que vai acontecer nos próximos dias, né? Exatamente. A divergência jurídica acaba abrindo precedente para várias outras ações, pela inércia ou pela efetividade maior, né? Por isso que lá no começo dessa discussão nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que a gente tivesse o entendimento do que é a nossa responsabilidade e o que é a nossa competência. Eu acho que ficou bastante definido pelo STF isso,
mas nessa ação, pelo que a gente ficou sabendo, tem essa questão que a Prefeitura se abstenha de novos decretos, em especial relacionados a atividades de igrejas e academias que nós já não fizemos, né? Como era uma situação que estava sob atribuição do governo do Estado, a chancela e a programação de retorno, nós nem legislamos sobre isso. Legislamos aqui sobre aquilo que não tinha amparo pelo governo estadual, como o caso do retorno dos shoppings. Londrina foi uma das primeiras cidades que retornou às atividades do shopping, por isso lá atrás nós fizemos um decreto para isso, um decreto do comércio e assim por diante. Até estamos recebendo informação, o secretário citou né, sobre os shoppings, né? E estão perguntando para a gente, e sobre a situação das praças de alimentação dos shoppings aqui da cidade, a gente sabe que a situação não tá boa para esses empresários, né? Existe essa perspectiva nessas reuniões que vocês fazem semanalmente com o COESP de voltar a reabrir? Porque a gente percebeu assim, o comércio tem um sentido que, principalmente os restaurantes, voltando nesse assunto, que estão tomando todos os cuidados, né? Uhum. Por que nos shoppings ainda não foi liberada a reabertura, secretário? Olha, tecnicamente, a última reunião do COESP, na verdade a penúltima, foi discutido essa questão das praças de alimentações dos shoppings, e o entendimento ali do grupo de especialistas é que nesse momento em que nós estamos em uma fase crescente da pandemia, não seria possível esse retorno. Nós até entendemos, enquanto instituição, Secretaria de Saúde e Prefeitura, que dentro de protocolos de segurança, talvez daria para a gente pensar num retorno gradativo, mas a maioria dos especialistas acabou por entender que não era o momento adequado, que a gente precisaria aguardar um pouco mais, ver como essa pandemia está se comportando na cidade. Os números são muito dinâmicos, a curva ela ainda aponta um crescimento dos casos. Nosso R0 ele tem se mantido, que é o índice de transmissão de uma pessoa para um grupo de pessoas estabilizado, mas ele está acima de 1, que é o que aponta que a epidemia ainda está em fase de aceleração. Por esses motivos epidemiológicos, científicos e técnicos, que o COESP achou melhor naquela oportunidade que não retornasse, mas nada impeça que em um futuro próximo a gente possa trazer novamente essa discussão, sempre pautada nessas questões técnicas. Falando, inclusive, secretário, desse número crescente de pessoas contaminadas, a gente percebeu que o município chegou a um ponto de ter que pedir ajuda das forças de segurança para fiscalização em comércios, fiscalização das pessoas que não estão cumprindo esses decretos, o que para mim, como um cidadão londrinense, como morador, nascido e criado aqui, e não só por esse fato, mas sim, eu acho o cúmulo do absurdo quem está em casa, algumas pessoas ainda não entenderem a gravidade desse vírus e a importância de cada um cuidar de si. Exatamente, é bem isso que você falou. Muitas pessoas não entenderam a gravidade do momento que nós estamos vivendo. E jamais iríamos majorar qualquer cenário por qualquer motivo. O que nós trazemos de informações aqui, ela é extremamente real e o que acontece. Então, o momento é sério, é um momento delicado. Nós estamos falando de coronavírus desde dezembro do ano passado. Pudemos observar o estrago que essa doença fez no mundo. O que a gente está tentando aqui é preservar os nossos cidadãos londrinenses, é dar condição de atendimento aos profissionais de saúde, porque nós temos aí um tripé de sustentação em uma pandemia, que é os leitos hospitalares, os profissionais de saúde e equipamentos de proteção individual. Qualquer uma dessas vertentes que não estiverem 100%, nós corremos risco de colocar o sistema de saúde em colapso. E para que elas estejam em harmonia, é muito importante que nós tenhamos a colaboração de todo cidadão, que a pessoa faça nesse momento somente aquilo que é essencial. Se tem que trabalhar, vá trabalhar, mas tome os cuidados necessários, vá de máscara, evite aglomeração, não fique na rua sem a necessidade, porque essa é a melhor maneira. E nós estamos tendo que intensificar, Cid, essas medidas justamente por conta de descumprimento de grupos específicos que, em hipótese alguma, poderiam estar na rua. Nós temos relatos de denúncias de pacientes com Covid positivo que deveriam estar cumprindo isolamento social domiciliar na sua residência por 14 dias e está na rua. Relatos da nossa equipe de monitoramento que liga para alguém que é suspeito para ver como que está seu estado de saúde. O fulano não está, ele foi no mercado. Ele foi em tal lugar. Então, justamente para evitar esse tipo de situação,
nós estamos fazendo uma parceria tanto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal e disponibilizando para eles os dados mínimos dessas pessoas que deveriam estar em isolamento para, em uma eventual abordagem que coincida com o nome da pessoa que devia estar em isolamento e está na rua, ela ser responsabilizada criminalmente pelo seu ato. Então, você já está entendendo, pessoal. Se você é suspeito, tem suspeito de estar com a Covid-19, está desrespeitando todas as recomendações, agora, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, vai ter um cadastro com o seu nome certinho. Se você for abordado na rua descumprindo, você vai responder criminalmente por isso. Olha que ponto que nós chegamos. Olha que ponto, não era necessário isso, mas chegamos porque tem gente que, infelizmente, ainda não entende, né, a gravidade, principalmente a responsabilidade de cada um, tomando as suas precauções.